Irmãos, nós daremos sequência a esta série de exposições bíblicas no livro do profeta Oséias. E hoje eu quero olhar com você o capítulo de número 4 e chamá-los a refletirmos sobre sem conhecimento de Deus. E eu quero pensar junto com você acerca das implicações da falta do conhecimento de Deus e como isso se manifesta e de que maneira nós, na verdade, nos desviaremos disso, né? E nós desenvolveremos um relacionamento com o Senhor mais profundo. Eu quero ler com você, capítulo 4, lerei apenas os 3 primeiros versos aqui de princípio. Diz assim: Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Há violência de toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto, todos desfalecem. Até os animais selvagens e as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Meus irmãos, o que nós temos visto com Oséias até aqui? O profeta Oséias tem pregado contra a infidelidade do povo de Deus para com a aliança. Tem chamado a atenção do povo para a infidelidade. Mas nesse capítulo de número 4, parece que Oséias vai um pouco mais fundo e identifica a raiz do problema. Oséias identifica que o povo não tinha conhecimento de Deus, que o povo não conhecia a Deus. Ele diz: não há fidelidade entre vocês, ou seja, não há autenticidade de fé. A adoração de vocês é uma adoração também falsa, numa expressão que a Bíblia usa, de lábios, mas não de coração. Ele diz que não há bondade também, ou seja, não há misericórdia, não há amor, marcas de uma genuína transformação. E finalmente ele conclui: não há conhecimento de Deus. Ora, é possível que tivessem algum conhecimento de Deus, mas se por acaso havia, e é certo que havia, porque existia ali em Israel um culto estabelecido, um templo, sacerdotes que serviam àquele povo, mas se havia algum conhecimento de Deus, era um conhecimento apenas conceitual, teórico, mas não prático. Não um tipo de conhecimento de Deus que se manifestasse na vivência deles. Porque ao observar o povo, percebia-se que ou havia ignorância, ou havia negligência por parte deles. Olhando para o povo, então, Oséias vai encontrar algumas coisas, aí no versículo de número 2, ele as menciona. Ele diz: vocês fazem votos e não cumprem. Ou seja, tomam o nome de Deus em vão naquilo que vocês fazem. Vocês matam, roubam, cometem adultério. A vida do povo, o dia a dia do povo, não passava de forma alguma a percepção de um verdadeiro conhecimento de Deus. Ele diz que a violência estava generalizada, estava em toda parte. Homicídios eram cometidos rotineiramente. E a consequência disso era que toda a terra estava de luto. Toda a terra estava sofrendo, as pessoas desfaleciam diante dessa situação. E até mesmo a criação, os animais, estavam sofrendo o reflexo
dessa depravação moral dos israelitas. A gente percebe que havia um cenário muito agravado no meio do povo, então. A vivência deles não demonstrava conhecimento de Deus. Mas o que a gente percebe nesse texto também, e eu quero ler agora os versículos 4 a 8 com você, é que o problema não estava apenas no povo. O problema não se concentrava no povo, mas de fato esse era uma questão que estava envolvendo também os sacerdotes que estavam degenerados. Versos 4 a 8 dizem assim: não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo peca. Vejam vocês que o Senhor agora traz uma repreensão sobre os sacerdotes, sobre aqueles que tinham a responsabilidade de liderar o povo de Deus e levar o povo de Deus, então, a um compromisso com o Senhor. Mas estavam falhando nisso, estavam deixando de cumprir o seu papel, e a consequência disso é que a nação seria destruída. No verso 6, o Senhor disse que o povo estava sendo destruído por não conhecer a Deus. Mas você percebe que ele vai prosseguir, então, nesse verso, identificando também que os próprios sacerdotes estavam rejeitando o conhecimento de Deus. Os próprios sacerdotes estavam abandonando o conhecimento de Deus. O Senhor chega a dizer que não reconheceria também os filhos deles. Os sacerdotes, eles eram nomeados dentro da família, né? O filho do sacerdote serviria como sacerdote também. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou parar com isso. Eu não vou olhar para os filhos de vocês, eu estou rejeitando vocês, rejeitando a linhagem de vocês, porque, olha o verso 7, quanto mais os sacerdotes se multiplicaram, mais havia pecado. Ele denuncia uma questão muito séria no versículo de número 8, quando ele diz que os sacerdotes chegavam a se alegrar com o pecado do povo, porque isso os beneficiava. Toda vez que um israelita levava um animal, um cordeiro, que fosse como oferta ao Senhor, uma parte daquela oferta era usada para alimento pelo sacerdote. E os sacerdotes, então, estavam vendo com bons olhos os pecados do povo, porque isso, de alguma forma, trazia para eles mais vantagens também. De forma que o texto continua dizendo que tanto os sacerdotes quanto o povo seriam castigados. Vejam os versículos 9 a 11, até a primeira parte do 11. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda assim sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. Até esse ponto aqui, então. É muito dramático quando ele diz, assim como são os sacerdotes, assim é o povo.
porque o Senhor via na atitude do povo um reflexo daquilo que os sacerdotes haviam se tornado. Mas, de alguma maneira, eles estavam unidos, associados nisso então, porque o povo olhava, enxergava a impiedade dos sacerdotes, mas fazia também vistas grossas em relação a isso. E os sacerdotes, por sua vez, olhavam a impiedade do povo e faziam vistas grossas em relação a isso também, de forma que estavam unidos nesse propósito, por assim dizer, ímpio. Como julgamento, o Senhor diz que eles comeriam e não se saciariam, eles não se multiplicariam. Numa palavra que o Senhor usa ainda falando através de Miqueias, no capítulo de número 6 de Miqueias, versículo 14, o Senhor traz ali uma condenação muito séria, dizendo assim: você comerá, mas nunca se saciará, continuará a sentir as dores de fome, e embora tente economizar alguma coisa, no fim nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Ou seja, o Senhor estava decidido a trazer uma repreensão severa a respeito deles, porque, de fato, haviam abandonado o Senhor. Quando Deus olha para isso, então, e aí eu volto para o capítulo 4, aqui de Oséias, quando o Senhor olha para isso, então, e vê esta condição do povo, o sentimento de Deus é que, de alguma maneira, essa atitude do povo é tão sem sentido. No versículo de número... A segunda parte do versículo 11, na verdade, eu vou prosseguir até o verso 14 nessa leitura, ele diz assim: o vinho tirou o entendimento de meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se cometendo adultério com outros deuses e abandonando seu Deus. Oferecem sacrifícios a ídolos nos altos dos montes. Sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, vocês seguem rumo à destruição. O Senhor olha para isso e é tão sem sentido, é como se Deus não pudesse entender esta infidelidade do povo. Explicável apenas se estivessem inebriados, embriagados, com o seu coração, mente e entendimento afetados também, intoxicados de alguma maneira. O Senhor percebia neles pedindo conselhos a pedaços de madeira na sua idolatria. Pensando que vara lhes diria o futuro, práticas de adivinhação e de tantas coisas. O desejo de seguir ídolos os deixou insensatos, diz o versículo de número 12 aí. Os deixou loucos, sem razão. E nessa loucura, as jovens, veja o verso 13, as jovens de Israel, suas filhas e noras, agora estavam envolvidas na prostituição cultual. A religião não representava mais freio moral para eles. Não representava um parâmetro, algo a que eles poderiam tomar como referência para a sua própria jornada. Não só elas,
O verso 14 diz que os homens faziam a mesma coisa. Na verdade, eles deram o mau exemplo. Eles, na verdade, que deveriam exercer os seus papéis ali de liderança, estavam fazendo as mesmas coisas, de modo que o Senhor olha e diz assim: como que eu vou recriminar elas se vocês, homens, fazem a mesma coisa, estão agindo da mesma forma? Eles haveriam de ser cobrados com maior severidade. Aquele povo, sem entendimento, seguia para a ruína. E estavam de tal forma afundados no pecado, que não havia esperança para eles. Eles iriam perecer, sofreriam ali o juízo de Deus. Nesse ponto, então, do capítulo 4, versículos 15 a 19 agora, nós poderemos ver o como Oséias dá um alerta a Judá, que Judá não siga esse caminho. Vejam os versículos 15 a 19. Dizem assim: embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal, nem em Bet-Aven. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão. O desafio, então, o alerta que Oséias traz, então, e faz ao povo de Judá, era para que Judá não imitasse, em hipótese alguma, a conduta reprovável em que Israel estava. Ele diz a eles que não participassem da falsa adoração que eles prestavam. E você pode ver nesse texto, versículo de número 15, que ele vai fazer menção de duas cidades, Gilgal e Bet-Aven. Tanto Gilgal quanto Betel eram dois lugares importantes de adoração do povo de Israel. Se você ler, desde que o povo chegou naquela terra, o tabernáculo esteve em Gilgal, foi um centro de adoração, e o outro lugar é Betel, um lugar importante de adoração para o povo de Israel, mas que havia sido subvertido pela idolatria. Havia sucumbido à idolatria, de um modo tão sério, que quando você leu aqui esse versículo de número 15, você vê que ele chama Betel de Bet-Aven. É muito sério isso, porque Betel significa casa de Deus, enquanto Bet-Aven significa casa de vaidade. Betel havia se deturpado de tal forma, a adoração ao Senhor havia sido subvertida de tal forma ali, que Betel é chamada por Oséias aqui, em vez de casa de Deus, de casa da vaidade. Então ele diz: não envolvam-se naquele culto, nem façam juramentos ali em nome do Senhor. Dentro desse alerta ainda feito a Judá, ele diz: Israel é rebelde, deixe-os de lado, não se envolva com eles. É curioso a gente perceber como ele diz aí nos versos 16 e 17, que Israel, olha a expressão que ele usa, é rebelde como uma bezerra teimosa. E ele vai estabelecer um contraste entre uma bezerra teimosa e o que é um cordeiro. Ele está dizendo sobre Israel que a sua atitude
atitude fazia com que fosse impossível que eles fossem tratados nas palavras aí do versículo 16, como um cordeiro em pastos verdes. Essa expressão aqui é uma expressão que a gente encontra paralelo para ela, na verdade, lá no livro de Salmos. No livro de Salmos, o salmo conhecidíssimo de todos vocês, Salmo de número 23, especialmente, ele vai dizer assim no versículo de número 2, sobre o Senhor, que é o seu pastor. Ele diz: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. E Oséias, então, por meio de Oséias, na verdade, o Senhor está dizendo: é impossível tratar Israel dessa forma, porque a sua atitude é como de uma bezerra rebelde. E aí o alerta para Judá: não se deixe levar por eles. O fracasso dos infiéis deve servir de alerta para os fiéis. Deve servir de despertamento para os fiéis. Ele fala ainda sobre Israel: até os seus governantes estavam corrompidos. Intoxicados pela bebida, se entregaram à imoralidade. Diz sobre eles: amavam a vergonha mais que a honra. A sua concepção de vida, aquilo que eles valorizavam, estava tão distorcido que o principal prazer deles estava na vergonha e não na honra. E é por causa disso que ele vai dizer no capítulo 4, verso 19, que um vento os levaria para longe. O povo de Israel seria varrido de sua terra, como de fato aconteceu quando os assírios tomaram Israel, e o texto diz aí que eles sentiriam vergonha da idolatria que praticaram. Meus irmãos, o que uma passagem como esta de Oséias pode propor para nós de reflexão? Eu quero propor para vocês algumas importantes reflexões a partir disso. A primeira delas, a primeira reflexão a que esta passagem nos remete é acerca das marcas da falta do conhecimento de Deus. Sobre aquilo que evidencia a falta do conhecimento de Deus. Esta passagem traz algumas coisas aqui para nós considerarmos. Primeiramente, na vida pessoal, na esfera pessoal, individual. A falta de conhecimento de Deus era evidenciada entre o povo ali, conforme denuncia Oséias, pela falta de autenticidade na fé. Por uma falta de verdade na adoração a Deus. De algum modo, aquela experiência para eles era uma experiência tremendamente superficial, não profunda. O Senhor Jesus, quando conversou com aquela mulher à beira do poço, aquela mulher samaritana, ele diz uma coisa para ela ali que nesse momento salta para a gente aqui. Ele diz: está chegando o tempo, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O povo de Israel, naquele tempo, sofria exatamente de uma relação com Deus que era totalmente superficial, sem verdade, não transformava sua vida. A devoção autêntica, ela se evidencia por meio também de expressões de bondade. Ele disse lá àquele povo: não há amor, não há bondade entre vocês. Então, na vida pessoal,
A falta do conhecimento de Deus se mostra por meio de uma relação com Deus superficial que não chega a transformar de fato o coração. Mas e numa sociedade? Como que a gente percebe numa sociedade a falta do conhecimento de Deus? Ora, o que estava acontecendo ali? Oséias está denunciando que os mandamentos do Senhor estavam sendo esquecidos ou negligenciados por ele. Embora o capítulo 1, 2 e 3, esses capítulos falem bastante sobre a questão da idolatria, mas não era somente a idolatria o que afetava Israel, porque na verdade, se você observar o que ele diz aí nesse texto, você perceberá que ele vai acusá-los de estarem também abandonando os demais mandamentos. Dentre os 10 mandamentos lá, você pode ver, por exemplo, quando ele diz: vocês fazem votos e não cumprem, vocês matam, roubam, cometem adultério. Cada um dos 10 mandamentos, de alguma forma, estavam sendo completamente abandonados por ele. Uma sociedade, quando não conhece a Deus, consequentemente, os mandamentos do Senhor vão sendo deixados de lado, vão sendo esquecidos, se não completamente esquecidos, negligenciados por essa sociedade. E, consequentemente, a injustiça, então, passa a predominar. E o que eles viam ali, então, que do mais simples ao mais importante estavam afetados por isso realmente, de modo que eles podiam perceber os reflexos disso. No versículo 3 ele diz: há luto na terra. As pessoas estão desfalecendo. As pessoas não estão suportando essa situação. Porque não há conhecimento de Deus. Até mesmo os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, estão desaparecendo. A criação como um todo sofrendo reflexo disso. O que nós precisamos observar então? Porque é perfeitamente possível existir, tanto na esfera pessoal quanto na esfera comunitária, numa sociedade, um sentimento religioso. O que é um sentimento religioso? Olha, você se apega a certas coisas, a certos costumes, você valoriza certas coisas, tem algumas práticas religiosas ali. É possível haver um sentimento religioso, mas não chegar a ter um conhecimento de Deus que transforme a vida. Que transforme a vida de indivíduos e transforme também a vida de uma sociedade. Israel estava vivendo isso. Lá havia um culto, havia um templo, havia sacerdotes, todo um sistema religioso funcionando, mas não havia transformação de vida. Qual que é o desafio que uma palavra como esta de Oséias traz para nós então? É que nós possamos superar o mero sentimento religioso para nós de fato termos uma experiência profunda de caminhada com Deus. Como a que nós encontramos lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. O desafio para nós é esse: transicionarmos do mero sentimento religioso para uma vivência com Deus em que aquilo que é o ensinamento do Senhor esteja de tal forma estabelecido na nossa vida
e no nosso coração que a gente mude de ouvintes para praticantes daquilo o que Deus ensina, porque de outra forma engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Então que nós estejamos atentos a isso e que nós busquemos esse nível então de relacionamento com o Senhor, um relacionamento que de fato transforme a nossa vida. Uma segunda reflexão que nós podemos fazer a partir desta passagem de Oséias é que não há conhecimento de Deus onde os sacerdotes estão degenerados. Não há conhecimento de Deus onde, por acaso, os sacerdotes estejam eles mesmos afetados. Como a gente viu nessa passagem, esperava-se que os sacerdotes de Israel pudessem conduzir as pessoas ao cumprimento da aliança. Que de alguma maneira aqueles sacerdotes estivessem despertando as pessoas, chamando-as para isso, despertando o compromisso delas para o cumprimento da aliança com o Senhor. Esperava-se que eles fossem estes que trabalhariam para esse fim. Mas qual é o problema que se observa ali em Israel? Os sacerdotes, eles próprios, haviam abandonado o conhecimento de Deus. Eles próprios. Porque eles lucravam com isso. Eles tinham ganhos nisso. Abandonaram o conhecimento de Deus porque isso de alguma forma gerava para eles algum tipo de vantagem. Eles não pegavam muito duro com o povo, deixava que eles tivessem ali uma vida meramente ritualística, porque isso era bom para eles. Ao final de tudo, eles conseguiam mais ganhos pessoais com esse tipo de coisa. E esta é uma coisa muito dramática, então, porque nós podemos perceber que não é muito diferente do que a gente encontra por aqui também. Pessoas que estão, na verdade, exercendo um papel, mas o fazem com um certo tato. Porque se por acaso, de repente, ele não tiver muito tato com isso, ele pode perder adesão. E perde vantagens pessoais. Mas qual foi a consequência disso? O povo, sem conhecimento de Deus, estava sendo destruído. E aí nós podemos avaliar. Mas a culpa era dos sacerdotes? Em parte sim. Em parte sim. Mas em parte também do povo. A gente viu aqui o Senhor dizendo que Ele julgaria tanto o povo quanto os sacerdotes. Não era culpa apenas dos sacerdotes, pois o povo também via a iniquidade dos sacerdotes e acomodavam-se a isso. Viam a impiedade, mas de alguma forma eles se acomodaram, se ajustaram a essa situação. Sabe aquela coisa que a palavra de Deus nos diz, que as pessoas, elas buscariam mestres que lhes diriam apenas o que elas queriam ouvir? Isso era observado ali em Israel naquele tempo. Olha, esses sacerdotes não são muito ajustados não, mas acaba que eles nos atendem aqui, porque a gente consegue levar as coisas do jeito em que estão, e nós vamos simplesmente seguindo em frente, e para a gente está tudo certo. Para eles ali estava tudo certo. Assim como aconteceu no passado, hoje ainda a falta de conhecimento de Deus
tem levado pessoas à destruição. Assim como aconteceu no passado, a falta de conhecimento de Deus tem conduzido pessoas à destruição. Mas vejam vocês que o Senhor, na verdade, Ele prometeu prover bons líderes. Jeremias está num tempo um pouco à frente, mas o drama é o mesmo. Jeremias capítulo 3, versículo 15, nós vamos encontrar o Senhor dizendo assim, por meio do profeta: eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. A promessa do Senhor era que Ele proveria líderes de acordo com seu coração, capazes de guiá-los então com discernimento. Sabe o que a gente precisa treinar os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós sejamos capazes de reconhecer esses líderes? De reconhecer esses líderes. De discernir um bom líder de um mau líder. Porque, lamentavelmente, o que a gente vê nos nossos dias são pessoas com um senso crítico tão limitado. Eu não sei se você se espanta como eu, mas algumas vezes eu olho e falo, gente, como tem alguém que segue tal cabeça? Como pode? O Senhor prometeu bons líderes, mas há que ter discernimento também para nós sabermos discernir entre um bom e um mau líder. Mas vejam vocês que esta relação de conhecimento de Deus também não se faz apenas com bons líderes. É necessário ainda aprender a ser liderado. Olha comigo lá, Hebreus, capítulo 13, versículo de número 17. Ele diz assim: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhe motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então, essa busca de conhecimento de Deus se faz com um discernimento importante acerca de bons líderes, mas se faz também com uma atitude de coração de alguém que se permite liderar. A crítica que o Senhor fez a Israel naquele tempo foi a seguinte: eles são como uma bezerra rebelde. É impossível conduzir. Impossível de conduzir. Esse caminho de conhecimento de Deus é um caminho pessoal de verdade. Cada um de nós o faz. Mas o Senhor proveu também homens capazes de nos ajudar a trilhar esse caminho. Se nós tivermos o discernimento em relação a isso, nós saberemos discernir essas vozes. E se nós tivermos o entendimento correto, nós seremos capazes de nos submeter a esse processo. E isso produz crescimento, produz amadurecimento para todos nós. Graças a Deus que não há apenas sacerdotes degenerados por aí. Outra reflexão que esta passagem suscita é que a falta de conhecimento de Deus, ela é comparada nesta passagem a um estado de entorpecimento do coração, da mente, do entendimento. Como vimos aqui, Oséias olhava para o povo de Deus e via o povo pedindo conselhos a um pedaço de madeira, imaginando que técnicas de adivinhação poderia de alguma maneira lhes dizer sobre o futuro.
Eles estavam se entregando à imoralidade sem qualquer pudor. Só podiam estar inebriados, bêbados. Alheios a tudo, nem se davam conta de que caminhavam para a destruição. O que isso nos remete, então? A que isso nos remete? A necessidade, irmãos, de sobriedade. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 3 ao verso 8, ele faz um alerta muito importante para nós sobre essa questão da sobriedade, e esses versos dizem assim: quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Vejam que Paulo está alertando-os ali para que não se deixem enganar pela aparente segurança, pela a sensação de que nada está para acontecer. Pelo contrário, devemos permanecer atentos e sóbrios, sempre preparados, protegidos pela armadura da fé. Ou seja, que nós não sejamos em momento algum como aqueles cujos sentidos estão entorpecidos pelas coisas da vida, pelas distrações e por tantas coisas, mas que nós sejamos sóbrios. Tenhamos o nosso discernimento bem alerta, a fim de que não venhamos sucumbir a esta falta de conhecimento de Deus. Finalmente, a última coisa para que quero chamar a sua atenção é aquele alerta que Oséias fez ao povo de Judá e que parece-me ser tremendamente útil para nós hoje também. O alerta que Oséias deu a eles, ao povo de Judá, foi: não siga pelo caminho dos perversos. Cuidado com a falsa adoração. Eu penso que é muito fácil nós cairmos na falsa adoração se nós simplesmente nos deixarmos levar pelo embalo. Se nós simplesmente seguirmos o fluxo de maneira inadvertida. Mas essa questão é muito séria para o Senhor. Nós não podemos permitir isso. Oséias disse ainda sobre o cuidado que se deve ter com os que agem com rebeldia, com aqueles que, como Israel, não eram ensináveis, não eram pastoreáveis. E mais uma vez ele diz: cuidado com isso. Cuidado com os que amam mais a vergonha que a honra, porque acaba que para estes não há remédio. Então, afastem-se deles. O alerta de Oséias é: afastem-se deles. Deixem-os de lado. Paulo, ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios algo muito relevante sobre essa questão da separação em relação ao pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Esses versos dizem: portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai,
e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O chamamento do Senhor é: separem-se, porque virá um juízo sobre o pecado. Oséias alertou o povo de Judá dizendo: Deus vai julgar Israel, virá um vento sobre eles. Esse vento, esse juízo sobre o Senhor, sobre o pecado, está anunciado pelo Senhor. Ele virá. Nós escapamos desse juízo hoje mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Vale lembrar-nos das palavras de Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 40, enquanto ele advertia os seus ouvintes para que crescem em Jesus Cristo para a salvação, ele diz aos seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Esse alerta é um alerta para nós ainda hoje. Não vivamos em hipótese alguma como aqueles que não têm conhecimento de Deus. Este é o convite para nós. Fechem seus olhos comigo, por favor. Vamos orar.